Olá, queridos da Prof, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, nós daremos continuidade a um assunto que nós já vimos, superficialmente na aula anterior. Nós vamos trabalhar a questão de pontuação. Basicamente, o uso da vírgula próximo à locução adverbial ou ao advérbio, tá? Que dentro, da análise sintática vai ser chamado de adjunto adverbial, tá? Quando eu falo, de adjunto, estou falando aquilo que vem junto ao nome, vem esclarecer, vem complementar, Embora seja um termo acessório, ele vem para trazer esse complemento, O acessório sempre traz um complemento, ok? Olha só, quando eu tenho a ordem direta, por exemplo, sujeito, a produção de plástico, verbo, aumentou, adjunto adverbial no ano passado. Esse adjunto adverbial, ele é considerado assim porque ele apresenta uma circunstância de tempo, tá? Então aqui eu tenho uma circunstância de tempo. Quando que foi, quando que aumentou a produção de plástico, ok? Quando ele vem no final, ele não apresenta a vírgula, ou seja, não aparece na frase a vírgula, a presença da vírgula. Mas quando eu substituo, eu coloco no meio da oração, a produção de plástico no ano passado aumentou. No ano passado, a produção de plástico aumentou. Quando eu tenho no meio, eu tenho a presença aqui da vírgula, separando aqui no início e fechando no final. Então, aparecem duas vírgulas. Quando ela está no início, eu tenho a presença só de uma. No final, nenhuma. No meio, duas. E no início, uma vírgula apenas, tá? O que muda, Qual é a diferença? A diferença é só de ênfase, gente, tá? Por exemplo, aqui, o adjunto adverbial no fim da frase perde sua força de marcar quando ocorreu o fato e vai destacar o sujeito. Então, quando ele está no fim da frase, ele vai, perder a sua força e vai destacar o sujeito. No início, ele vai enfatizar o tempo e no meio ele vai quebrar, ele vai ter uma quebra no ritmo dessa frase. Então, o que você, como escritor, como redator, quer? Quer quebrar o ritmo? Quer destacar o sujeito? Quer enfatizar o tempo? Aí você vai usar a questão da colocação da vírgula, separando esse adjunto adverbial, ok? Isso nós estamos lá na página 92, olhem aqui, Quando a gente vai para a próxima página, nós temos aqui uma exceção, tá? O que é essa exceção? Na verdade, não sei se pode ser chamada como exceção. Poderia ser chamada como opção, professora? Olha ali, a vírgula é opcional. O que é opcional? Eu posso escolher usar ou não, tá? Também lembrando essa questão de deixar a frase fluindo ou eu dou aquela quebra de ritmo. Eu escolho também dentro da minha escrita. Quando que eu posso ter essa opção? Quando eu tenho apenas um termo, apenas um termo. Um termo quer dizer uma palavra apenas. Aí eu opto em usar ou não a vírgula. Aqui vocês têm, a representação gráfica do que a prof acabou de explicar. Quando o adjunto vem no final, não tem nada separando ele das possíveis palavras que poderiam estar ali. Quando ele está no início, vem uma. Quando ele está no meio, nós temos a presença das duas vírgulas aqui, ok? Vamos para os exercícios, Leia as frases abaixo e pontue aquelas em que o emprego da vírgula é necessário, tá? Então, por exemplo, aqui, nós descartamos todos os anos mais de 10 milhões de toneladas de plástico no mar, tá? O que nós temos aqui? Todos os anos, todos os anos dá uma ideia de tempo, certo? Então, provavelmente eu colocaria uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, separando esse adjunto que está no meio da minha oração, ok? Aqui eu também tenho um outro adjunto, no mar. Mas por que eu não irei utilizar uma vírgula ali? Porque ele está no final da minha frase, ok? Agora aqui, até 2030,
a quantidade de plásticos descartados nos mares deve chegar a 300 milhões de toneladas. O que nós temos aqui, ó? Nós vamos ter a presença do tempo. Então, aqui nós vamos ter uma vírgula também, tá? Vai separar. O que eu quero que vocês façam? Vocês analisem se precisa mais alguma vírgula nessa oração e também analisem a C e a D para ver se tem necessidade. Então, localizem esses adjuntos adverbiais, né? Que podem dar ideia de tempo, circunstância de modo, de tempo, tá? De lugar. Então, vocês vão fazer a leitura e vão empregar, né? Vão usar a vírgula se necessário, ok? Na 2. Considere esta frase. Brasil tentou, por 2 vezes, transformar Paraty em patrimônio da humanidade. O adjunto adverbial aparece no meio da frase separado por vírgulas, ou seja, é esse daqui, ó, por 2 vezes, tá? Está separado por vírgula. Em qual delas... Peraí, pulei A. Mas, em princípio, ele também poderia vir no início ou no final da frase. Escreva essas 2 opções. Então, você vai colocar aqui no início, por 2 vezes, vírgula, Brasil tentou transformar Paraty em patrimônio da humanidade. E aí, também vai ter que colocar no final, Brasil tentou transformar Paraty em patrimônio da humanidade por 2 vezes. Então, você vai reescrever essas 2 opções. Na B, compare as 3 possibilidades de posição, ou seja, essas 3 aqui, ó, tá? Do adjunto adverbial na frase. Em qual delas a construção poderia provocar um duplo sentido? Então, vocês vão procurar nessas 3 opções aquela que gera essa ambiguidade, esse duplo sentido. E aí, vocês vão explicar este sentido, certo? Agora, nós vamos para o ortografar. Gente, ortografia é saber escrever corretamente as palavras. E escrever corretamente também diz respeito a acentuar essas palavras corretamente. Então, vamos ver o que o exercício nos pede. Você começou a ver os casos em que as palavras paroxítonas são acentuadas. Então, vocês já estudaram isso. Quem não lembra, volta no material, volta nos vídeos, dá uma olhadinha, assiste novamente para não ficar com dúvida, ok? Na última sessão do ortografar, você viu que as paroxítonas terminadas em I, seguido ou não de S, recebem acento tônico para indicar a sílaba tônica. Caque, tênis, etc. Lembrando, gente, quando eu falo dessa questão de acentuação, eu vou lembrar oxítona, paroxítona e proparoxítona. A oxítona, gente, é sempre a última sílaba tônica, a sílaba forte. Paroxítona é a penúltima e a proparoxítona a antepenúltima. Então, como eu sei isso? Eu preciso dividir a palavra em sílabas. E aí eu vejo qual é a sílaba forte. Eu chamo essa palavra para descobrir qual é a sílaba tônica, a sílaba forte, ok? Agora aqui, ó. Nesta aula, vamos estudar mais alguns casos. Leia os grupos de palavras a seguir, ó. Descartável. A sílaba tônica é o tá, certo? Então, o que a gente aprende aqui? Que quando a paroxítona termina em L, ela é acentuada. Quando a paroxítona termina em R, ela também é acentuada. Quando ela termina em PS, ela também é acentuada, tá? Aqui, ó, vocês têm 3 exemplos, ó. Todos que terminam em L, todos recebem um acento. Pode ser o agudo ou o circunflexo, ok? A mesma coisa quando termina em R e a mesma coisa quando termina em PS, ok? Então, aqui também vocês têm os exemplos para seguir. Então, toda paroxítona que termina em L, R e PS recebe acento, ok? Agora, gente, na 94, vocês precisam fazer o seguinte, ó. Todas essas palavras paroxítonas são acentuadas graficamente. A pista para a regra de acentuação está na terminação das palavras. Complete o quadro com a conclusão. Então, aqui são acentuadas as paroxítonas terminadas em... A prof já falou para vocês, só vocês precisam completar de acordo com o que vocês estão vendo aqui. Terminadas em
L terminadas em R, terminadas em PS, ok? E aí vocês escrevem aqui na lateral. Agora, na 4, vocês precisam acentuar, né, as palavras seguindo esta regra, tá? O que vocês fazem primeiro? Primeiro vocês pegam a palavra, por exemplo, difícil. Vão lá, né? Vai fazer essa daqui para vocês, ó. Olha lá. Palavra difícil. Eu vou lá. Difícil. Tá. Eu escrevi aqui, do jeito que está ali, inclusive sem acento, tá? Agora eu tenho que achar, depois da divisão silábica, eu preciso achar a sílaba tônica. Difícil é o fi. Então eu venho, circulo a sílaba tônica. Eu sei que a paroxítona, ela sempre vai ser a penúltima. Então, última, penúltima, antepenúltima. A paroxítona é sempre a penúltima, ok? Se eu tenho na regra que toda paroxítona, e essa aqui é uma paroxítona, terminada em L leva acento, eu preciso acentuar, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vamos ver se a prof consegue aqui. Vamos ver se eu consigo fazer, ó. Então eu venho aqui e acentuo, ó. Difícil. E a mesma coisa eu farei com todas as outras palavras. Então, separo em sílaba, descubro a sílaba tônica e acentuo se necessário, tá? Agora aqui, ó, na 2. Leia essas duas frases prestando atenção às palavras destacadas. O agricultor deve revolver a terra antes de semear para arejar o solo. As antigas pistolas injetoras de vacina tinham a forma aproximada de um revólver. Tá, então, revolver. Opa, não é esse que a prof precisa. Tá, ó, revolver. Qual que é a minha sílaba tônica? Ó, revolver e revólver. Olha só, sílaba tônica é diferente, ó. Vamos entender a diferença entre essas palavras destacadas. Sublinhe a sílaba tônica de cada uma delas. Então, a professora já colocou aqui para vocês, tá? Na B, classifique as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, como que eu classifico essa aqui que tem a última? Lembrando, última sílaba, oxítona, penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona, tá? Então, vocês precisam classificar essa e essa. Essa aqui é a última sílaba, essa daqui é a penúltima. E aí vocês darão o nome da posição da sílaba tônica. Na C, de acordo com as regras de acentuação que você estudou este ano, explique por que uma das palavras é acentuada e a outra não. Gente, é fácil. Toda paroxítona que termina em R leva acento. Toda oxítona que termina em R não leva acento. Isso é a regra, tá? Então, é isso que vocês precisam escrever ali na C. Outra coisa que vocês precisam fazer, o teste, tá? Então, venham, leiam a notícia e assinalem o que está sendo pedido aqui no teste, ok? O teste de vocês tem 4 questões. Essa atividade do em casa não é para fazer ainda, tá? Então, a atividade da terça-feira, do dia de hoje, é apenas até o teste, exercício 4. Ó, beijos, fiquem com Deus, espero que vocês entendam toda a explicação, mas se ficou ainda alguma dúvida ali, manda nos comentários, a prof estará lá, tá? Beijo, beijo.